Fala galera, eu sou o Kelvin Polassi, está no ar mais uma edição do Tô no Pod, o podcast do Toledo News. Eu tô aqui com o Pedro Vitor. Salve galera, vamos para um episódio mais do que especial, né menino? Já teve muito conteúdo legal para vocês, a gente já trouxe aqui muita gente com histórias muito bacanas aqui da cidade de Toledo. Já teve o Isaac, já teve a Edna, já teve o Joel, o Sandro San. E hoje a gente volta com uma figura especial, né, Pedro? A gente traz alguém que a gente pode até dizer que marca a cidade, sem dúvidas, né? Com certeza. Dom Anor Batista está aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Ok, obrigado Pedro, obrigado Kelvin, é um prazer estar com vocês. Então, Dom Anor, vamos começar esse bate-papo. As pessoas aqui de Toledo conhecem muito o senhor pela figura, por ter sido bispo por alguns anos aqui na cidade de Toledo, agora estar de volta também ao município, continua ativamente nas comunidades. Mas como que foi a infância do senhor? Como que surgiu a religiosidade na sua vida? Era algo já de família? Olha, é uma história que nasceu lá no Rio Grande do Sul, porque com 9 anos minha família migrou para o Paraná. E lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos a assistência religiosa dos padres franciscanos, os freis capuchinhos. E ele veio nos visitar na escola, eu tinha 7 anos de idade, e ele falando do seminário, vocação, e me chamava muita atenção aquela figura do frei, de hábito, aquele hábito franciscano, aquela proximidade conosco. E eu saí da escola aquele dia, cheguei em casa e disse para minha mãe, eu quero ser padre. Como você quer ser padre? 7 anos de idade, foi a primeira vez que eu falei, e com 9 anos migramos para o Paraná. E aqui no Paraná, no final de 63, início de 64, quando nós tivemos a primeira missa ali em Tupãssi, no meio do mato, a mata nativa, a mata virgem ainda naquela época, os primeiros colonos vindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estavam se colocando aí no meio da mata, um padre chamado Padre Santo, que ainda está vivo, com seus 93 anos de idade, mora em Cascavel. Ele começou a visitar os colonos que vieram do sul, né? E marcou uma missa para vir celebrar num domingo em janeiro de 64. Mas a missa onde? Meio do mato? Não tinha nada. Os colonos, o morando cai lá naquela época. Enfim, se reuniram a colonada, fizeram lá uma clareira debaixo do mato, um altar de pau a pique, né? E o padre ia rezar uma missa. Se reuniram, fizeram um almoço no meio do mato, mataram um bezerro, assaram um espeto de vara verde, e aquela valeta no chão, aquele estilo bem rústico, antigo e tal. Enfim, foi um domingo de festa, na verdade, naquela época, em 64. No final da missa, o pai conversando com o padre disse, olha, estamos começando em Toledo um seminário, né? Precisamos de ajuda. Então não tem nada, não temos, precisamos de comida, precisamos de tudo para os seminaristas que estão chegando. Se por acaso vocês têm alguma coisa para doar, levem para nós no seminário. Então, você pode imaginar os colonos recém-chegados do Sul, começando do nada, do zero, e o padre pedindo ajuda, né? Então foi assim um momento de ali com meu pai, e o pai falou, aquele moleque que está lá trepado no cipó, brincando, a molecada, ele fala que quer ser padre, né? Aí ele disse, chama ele aqui. Aí meu pai me chamou, cheguei perto do padre, o padre falou, você quer ser padre? Eu quero. Não falou nada para mim, olhou para meu pai e disse, passa em Toledo, vai lá no seminário e pega a lista do enxoval. Isso em janeiro. Em fevereiro eu completei 10 anos, em março eu estava no seminário. Aqui em Toledo, onde hoje é a FUNET. Ali foi o nosso primeiro seminário, ali entrou Dom Odilo Pedro Scherer, que hoje é o cardeal de São Paulo, o Irineu Scherer, que fomos ordenados bispos juntos aqui em Toledo, em 98, depois faleceu repentinamente em Joinville, Santa Catarina. Enfim, nós fomos os primeiros vocacionados praticamente daquele seminário que recém-nascia em 1964 com Dom Armando Sírio, que depois se tornou arcebispo de Cascavel e que hoje já está no céu. Minha vocação nasceu desse jeito. E como que foram esses primeiros momentos no seminário aqui em Toledo, visto que o senhor era tão jovem nesse momento? A gente até vê hoje as pessoas entrando no seminário, mas já com uns 17, 18 anos, já ali talvez com a cabeça até um pouco mais formada, né? Mas como foi esse início? De fato 10 anos. 10 anos eu saí de casa, morria de saudade, né?
Eu morria de saudade. Eu esperava a visita do pai, a mãe, toda hora, todo momento. E naquela época, assim, com bastante disciplina, assim, uma rigidez em todos os sentidos, né? E para nós ir para casa era só nas férias de julho ou dezembro. Não tínhamos possibilidade de ir para casa, né? E, enfim, passaram-se 2 meses quando o meu pai e minha mãe puderam me visitar. Eles vieram a primeira vez em março, eu fazia nem um mês que eu estava no seminário, eles vieram me visitar, e trazendo a minha irmãzinha que tinha recém-nascido, né? Saíram com um caminhão, um F600, lá do meio do mato, levaram uma manhã inteira para chegar em Toledo, porque, imagina, não tinha estrada, aquela coisa toda, e o padre não me chamou. Eles voltaram para casa sem me ver. Me falaram depois, né? O padre disse assim, não, eu não vou chamá-la porque ela está morrendo de saudade, ele vai ver vocês, vai querer ir para casa. Então é melhor que vocês esperem mais um pouquinho, voltem no mês que vem. Então eu só fui ver meus pais depois de 2 meses que eu estava no seminário. Mas assim, eu nunca me passou pela cabeça de sair do seminário. Eu entrei com 10 anos, fiz toda a formação, posso imaginar, né? O primário, a admissão, ginasial, colegial, 2º grau, filosofia, teologia, foram 18 anos de estudo. Eu fui ordenado padre com 28. Então no início não foi fácil. Realmente não foi fácil, mas eu nunca, em nenhum momento desses 18 anos, me veio a ideia de fugir, de desistir, procurar outra coisa, sabe? Não, eu vou sair, vou namorar, vou casar, Nunca me passou pela cabeça. Não, porque não foi difícil. Não, foi difícil. Nós passamos nesse período de 64, você pode imaginar, o mundo saía de uma guerra mundial, né? Nós recebíamos alimento dos Estados Unidos, naquela época, chamado Aliança para o Progresso. Isso é uma coisa que acho que nem o povo sabe disso, né? Nós recebíamos leite em pó, trigo laminado e farinha dos Estados Unidos. Não só para o seminário, nós recebíamos do seminário para distribuir para as famílias do interior. Famílias estavam recém-chegadas, através das paróquias. Os padres vinham buscar esses alimentos no seminário, aqui onde hoje é a FUNET, para levar esse alimento e distribuir para as famílias pobres do meio do mato. Naquela época pós-guerra, né, 64, e nós também, a igreja passava para a renovação do Concílio Vaticano II, que terminou em 64, então a renovação da igreja, passando a missa de latim para o português, toda essa renovação da igreja, que para vocês entraram já dentro do barco andando, mas para quem passou de uma fase de uma igreja centralizadora, de uma igreja hierárquica, não tinha participação de ninguém, o padre é que fazia tudo, dava catequese, abria a igreja, vezava a igreja, batia o sino, acendia a vela, era o padre que fazia tudo, não tinha participação dos leigos, não tinha catequista, é o padre que dava catequese, e mudou, a igreja mudou de 64 para cá, então o mundo mudou, né? Após guerra, tudo isso, né? Então um momento assim difícil, nós passamos um período no seminário, passamos fome, né? Nós íamos trabalhar na chácara do seminário, que hoje, onde está o atual Seminário Maria Mãe da Igreja, ali próximo ao lago, onde está hoje a faculdade, Premem, tudo aquilo era chácara, metade era mata nativa, né? Ali nós tínhamos criação de porcos, de vaca, de frango, e nós íamos trabalhar na chácara do seminário, né? E uma das coisas que a gente, acho que eu nunca falei isso, né? Mas nós íamos do meio do mato para comer uma frutinha chamada Maria Preta, que dava umas cachopinhas assim, de uma frutinha preta, madura, docinha, gostosa, um pepininho sem espinho, que dava aí no meio da mata, para matar a fome, que nós tínhamos fome, né? Então, os canaviais da beira de estrada que tinha na época, né, cada um roubava uma cana e vinha chupando cana pela estrada até chegar no seminário, na FUNET, imagina, lá do Maria Mãe da Igreja, a FUNET hoje, né? Então, foi um período assim difícil, mas eu nunca passou pela minha cabeça de desistir. É algo incrível, porque quantas pessoas em situações até menos traumáticas acabariam desistindo, buscando
outras formas, e o senhor seguiu firme nesse propósito. É algo que, até para nossa geração, é algo incrível de se ver, né? Então, nós éramos 35 rapazes seminaristas naquela época, sobraram 2. Eu e o padre Brás Pauli, que está aqui em Toledo, sobrou nós 2, de 35. Tem que ter muita fé, muita resiliência mesmo. Com certeza, muita renúncia, perseverança e acreditar num ideal, né? Porque na minha cabeça não passava outra coisa, né? Eu queria ser padre, né? E padre é para trabalhar numa paróquia, para estar no meio do povo, essa coisa toda, né? E o meu primeiro trabalho, o Dom Geraldo Magela, que foi o nosso segundo bispo, me mandou trabalhar no Seminário Maria Mãe da Igreja, que naquela época tinha 1 ano de vida. O padre Odilo Scherer era o reitor na época. Eu até falei para ele, mas eu no seminário, trabalho no seminário, Dom Geraldo, não é a minha vocação, eu quero ir paróquia. Ele disse assim, não, eu preciso você no seminário. E você vai lá para servir, amar cada um daqueles rapazes que vão chegando. Eu fiquei 11 anos no seminário. 6 anos aqui, depois mais 5 anos em Curitiba, cuidando do seminário maior. Então foi assim uma experiência desde o começo, né, de padre, trabalhando na paróquia em Vila Nova, atendendo o seminário em Toledo, ajudando nas paróquias que precisavam, enfim, trabalho nunca faltou e eu também nunca renunciei a trabalho nenhum. E como que foi essa reta final de formação, de preparação para se tornar padre? Foi em Curitiba? E como que foi, né? A gente sabe que os padres estudam filosofia, teologia. Como que é essa parte mais do estudo dos padres, essa formação, essa reta final de formação? Na verdade, hoje o curso para a ordenação sacerdotal é constituído de 1 ano de propedêutico, filosofia e teologia, né? Como eu entrei na época guri, como diz o gaúcho, né? Piá, então eu fiz tudo no seminário. Naquela época existia seminário para isso, hoje já não tem mais. Hoje já pega os rapazes depois do ensino médio. Faz o propedêutico, filosofia e teologia. Hoje são 7 anos para formar um padre hoje, né? Naquela época era uma outra época, um outro modelo, né? Então o desafio é este realmente, né? Da formação não só intelectual, que não é só fazer um diploma de filosofia e teologia, mas é toda uma prática de um ministério, que o padre é para trabalhar com o povo, é trabalhar na pastoral, é organização, é evangelização, não é magistério. O padre tem um ministério é serviço, né? Então, nesse sentido, a formação na época e hoje mudou muito, o estilo é diferente, não? O contato, hoje o seminarista tem contato permanente nas comunidades, nas paróquias, tem um feriado no seminário, vão para casa com a família. Nossa época não tínhamos esse contato com a família como tem hoje. A gente vivia realmente no seminário, como eu dizia, férias em julho e dezembro, o resto do tempo no seminário, né? E analisando essa questão, colocando hoje como é feito e como era na época do senhor, qual foi os principais aprendizados que o senhor teve ali no seminário que você considera assim, que foram fundamentais para a sua construção hoje, agora sendo bispo, sendo arcebispo, como isso contribuiu? Então, como eu dizia antes, a gente passou de uma igreja hierárquica, né, autoridade, né, o papa, bispos, padre e povo, a base da pirâmide. Nós passamos de uma pirâmide para uma outra configuração, que é a configuração circular, a igreja como povo de Deus. O padre, o bispo fazem parte do povo de Deus, a igreja, povo de Deus. Então, esse é o aprendizado que nós passamos, o que eu passei, né? Peguei uma igreja que veio do Concílio de Trento, de uma igreja rígida, disciplinar, missa em latim, aquela distância, o padre distante do povo, para um padre no meio do povo, né? O padre que caminha com o povo, liderança, participação dos leigos na evangelização, essa reorganização de uma igreja aberta que vai ao encontro do povo, da comunidade.
essa mudança. Então, quando eu estudei teologia, nós não tínhamos o Código de Direito Canônico, que é a lei máxima da igreja hoje, né? Ele estava sendo elaborado naquela década de 70. Para ter uma ideia, hoje não. Os padres que foram formados depois de 1980, eles já tinham em mãos, já aprovado o Código de Direito Canônico, que seria a lei da igreja, né? Então foi um aprendizado que a gente foi levando de uma mudança radical, né? De modelos de igreja, de uma igreja piramidal, autoritária, por uma igreja povo de Deus, uma igreja do diálogo, como diz o documento de Puebla, em 68, que foi o documento para a implantação do Concílio Vaticano II na América Latina, a igreja de comunhão e participação. E essa mudança, a gente percebe até que o senhor traz bastante ensinamentos, aquela disciplina vinda do modelo anterior, mas também essa conexão com as pessoas, sendo uma pessoa bem, que todo mundo gosta, todo mundo tem uma boa visão, e então o senhor conseguiu trazer muito daqueles ensinamentos originais e também dessa nova roupagem da igreja, né? Exatamente, porque passa de um padre que era completamente distante, era até visitar uma casa, uma família, era uma coisa totalmente extraordinária, né? Ver o padre, tocar no padre, o padre foi lá em casa, ele visitava os doentes também, fazia esse serviço, né? Mas não tinha essa proximidade que tem hoje, né? De um padre que está sempre na comunidade, que está aí, que participa de eventos, próximo da comunidade, esse diálogo, participação, este não existia, não é? Então, hoje nós percebemos uma mudança radical, não é? E onde a evangelização da igreja não está mais na mão só do ministro ordenado, não só do padre e do bispo. A evangelização está na mão dos leigos. É do catequista, do ministro da Eucaristia, são das lideranças, dos coordenadores, os vários conselhos. Antes de 64, vamos colocar 70, né? Não existia conselho paroquial, não existia conselho da comunidade, conselho econômico, conselho que o padre, o bispo também teria que consultar, não? Não era tudo piramidal. A decisão vinha de cima e embaixo obedece. Pronto. Decidiu? Obedece. Não tem conversa. Hoje não. Hoje permanece o diálogo, a comunhão. O padre é o grande animador dos ministérios, né? Dos serviços da igreja, contando sempre com a participação do laicato, né? Os leigos hoje são os protagonistas da evangelização. O senhor passou todo esse período de preparação, de formação no seminário, e já de início, como contou antes, foi trabalhar no seminário também, trabalhou ali por 11 anos. Como que foi esse período de trabalho no seminário, logo no início da sua carreira ali como padre? Olha, foi assim, um lançar-se, né? Eu até quando eu fui para o seminário, fui falar com o meu diretor espiritual, que me acompanhou durante os 4 anos de teologia. Eu disse, o bispo mandou para o seminário, o que eu vou fazer no seminário? Ele só me disse isso, você vai lá para dar a vida, para amar cada um dos rapazes que Deus colocar no teu caminho. Você vai lá para amar, para servir, para dar a vida por aqueles rapazes que chegam no seminário. Esse foi meu programa. Porque eu não era psicólogo, eu não tinha nenhuma formação específica, eu tinha filosofia e teologia. Então, nesse sentido, para mim, foi estar sempre pronto a acolher, estar próximo, a ouvir as pessoas, ouvir a história de cada um, a conhecer a família. Naquela época, eu ia visitar a família dos seminaristas, levava os seminaristas juntos. Esse relacionamento com a família, o seminário, essa aproximação é fundamental. Então, para mim, foi um aprendizado completamente novo, né? E mais do meu estilo, né? Porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar próximo, de participar. Me convidou para participar de uma reunião, do encontro, isso e daquilo, eu podendo, eu vou, né? Eu nunca me neguei, né? Inclusive lá em Maringá, um padre até brincava dizendo assim, você
Só falta participar em formatura de corte e costura, porque você vai em tudo quanto é coisa, tudo quanto é evento. E realmente, né? Mas se eu posso participar, por que é que eu não vou? Não é? Então, assim, esse é um pouco o trabalho também que eu fiz no seminário, de estar próximo dos rapazes, conhecer a história de cada um, conhecer a história da família, porque só assim você pode ajudar realmente, fazer um caminho vocacional, de fato, né? Para que esses rapazes pudessem responder ao chamado de Deus de forma livre, espontânea, sem pressão de ninguém. Imagino que tenha sido uma missão muito difícil, né? Porque a gente está falando de lidar ali com jovens, de pessoas ainda em formação, ainda entendendo o que realmente querem, ainda entendendo realmente como era a fé de cada um. Imagino que isso tenha sido algo muito complicado ali. Certo, eu dava cada passo no escuro, né? A gente se lançava mesmo assim, mesmo não sabendo. Naquela época também nasceram vários cursos de formação para os formadores nos seminários. Inclusive, em 86, quando eu fui transferido para Curitiba, como reitor do seminário de teologia. Eu tinha 6 anos de padre, eu tinha 16 seminaristas para coordenar na fase final da formação. Né? Então, daí também foi um outro desafio enorme. Né? E nessa época, em 86, eu comecei a fazer parte de uma organização nacional chamada OSIB, Organização dos Seminários do Instituto do Brasil. Eu vou para a primeira assembleia dessa organização em São Paulo, a assembleia eletiva. E lá o esquema era assim, a assembleia elegiam 3 membros e os 3, depois, com o bispo responsável, distribuíam os caras, quem era o presidente, o vice e o secretário. Né? Tá, caí na terna, os 3 eleitos, eu estava no meio. Na primeira assembleia que eu fui participar em 86, sabia nada que era o ZIB, nos reunimos com o bispo, e aí eu disse, olha, eu não tenho condições, a primeira assembleia que eu venho, não conheço ainda a organização e tal. Tá bom. E você pode assumir? O segundo disse, olha, eu não posso assumir que eu sou reitor do seminário, ajudo o bispo, não sei o quê, acompanho não sei o quê, O outro disse, olha, eu também não posso assumir porque eu sou reitor do seminário, eu tenho isso, eu tenho aquilo, 4, 5 coisas. Aí o bispo olhou para mim e disse, escuta, você não tem vergonha? Você só tem o seminário em Curitiba e não quer assumir por quê? Porque eu não conheço, eu disse, eu não sei o que é isso, como é que eu vou assumir como presidente, a Organização Nacional do Seminário? Não se preocupe, você vai aprender. Você é o presidente. Pronto. Naquela Assembleia, em 86, saí de lá como presidente dessa Organização Nacional do Seminário do Brasil. Com reuniões, assembleia, com padres, reitores, formadores de seminário. Aí, de repente, vou para uma Assembleia Latino-Americana de Seminários e me elege presidente da Organização Latino-Americana dos Seminários. Né? Falei, aí pronto, agora vai lá eu mais 4 anos dessa organização. E de 86 a 91, eu fiz parte dessas 2 organizações, nacional e latino-americana. Né? Em 91, sem mais nem menos, o bispo, que era o presidente nacional da nossa organização, foi eleito presidente de um departamento do Conselho Episcopal Latino-Americano, seria a Conferência Latino-Americana dos Bispos, cuja sede é Colômbia. Ele vem e diz assim, eu quero você como secretário na Colômbia. Eu falei, como secretário? Secretário do quê? Não, eu sou agora o presidente do departamento, eu preciso de um secretário que fale português, né? Porque eu não vou colocar um secretário que fala espanhol, eu quero alguém que eu conheço. Resumindo a história, em 91 fui para a Colômbia, 4 anos, como secretário executivo do Departamento de Ministérios e Vocações do CELAM, morando na Colômbia e visitando, eu passei por todos os países da América Latina, menos Cuba. Naquela época, Fidel Castro não deixou entrar, né? Era muito mais rígido do que hoje, né? Mas, assim, através de cursos de formação para formadores, editores espirituais, seminaristas, reuniões com bispos, enfim, foram 4 anos que eu vivi morando em Bogotá, na Colômbia, e visitando esses países através de cursos de formação. Então, as coisas assim nasceu na minha vida. Eu não planejei nada disso. Foi tudo acontecendo. Foi acontecendo. Eu queria ser padre, né? Meu desejo era ser padre. De repente, me manda para o seminário que eu não queria ir.
E eu disse, não, eu preciso você no seminário. Fico aí 5 para 6 anos, eu quero você reitor do seminário em Curitiba. Seminarista de teologia, que já está na fase final, não é? Eu, padre, não tinha nem 10 anos de padre, né? Começando a minha vida. De repente vou para uma assembleia e assim foi. Né? As coisas foram vindo e você não tinha como dizer que não. Né? Falei, Deus quer alguma coisa comigo. Né? E eu me coloquei sempre a serviço. Eu nunca disse não. Falei, se Deus me chama, não é? E foi a frase que eu ouvi do bispo que me trouxe a notícia aqui na paróquia São Pedro de São Paulo, em 98, quando me chamaram para ser bispo. E como que foi esse chamado para ser bispo? É algo que a igreja vai te preparando? É algo que o padre não espera? Como que é esse chamado para ser bispo? E como que foi para o senhor quando o senhor ficou sabendo que tinha esse convite que o senhor poderia se tornar e viria se tornar bispo? A gente tinha muita fofoca. Né? Já na Colômbia eu via isso. Né? Os falaram, você vai ser bispo, você vai ser bispo. Eu falei, que bispo? Não vou ser bispo, coisa nenhuma. Eu quero trabalhar na paróquia, eu quero ser padre, acabou, né? Então, terminou meu período na Colômbia em julho de 95. E aí eu voltei e fiquei em Tupãssi, fechando o ano, acabando o ano em Tupãssi, porque o padre de Tupãssi havia falecido repentinamente e, na época, Dom Lúcio não tinha quem colocar. Eu fiquei em Tupãssi. Em dezembro de 95, eu assumi a paróquia São Pedro de São Paulo, aqui em Toledo, né? Trabalhando na paróquia, 96, 97. Em 98, dia 1º de abril de 98, estava na paróquia, Dom Lúcio, que era o nosso bispo, já tinha transferido para ser arcebispo de Cascavel, e o Conselho de Presbítero me elegeu administrador da diocese. Quando não tem o bispo, quando o bispo é transferido ou o bispo morre, o conselho se reúne e escolhe um dos padres para ser o administrador da diocese até o Papa nomear o novo bispo. E isso caiu para mim como administrador. De 97 e 98, até final de 96, 97 e início de 98, foram praticamente 2 anos que não saía bispo na Igreja do Brasil. E eu fiquei como administrador da diocese. E morando na paróquia. Então, tinha a paróquia e tinha a diocese, né, para levar para frente. 1º de abril, o arcebispo de Cascavel, Dom Lúcio, me telefona. Amanhã, que hora você tomar café? Falei, seu bispo. Aí, aquele que levanta primeiro, estava lá com o padre Luiz Franze, né? Trabalhávamos juntos, né? Aquele que levanta primeiro, prepara o café lá para as 7h30. Então, vou tomar café com vocês amanhã cedo. Pronto. Então, nos acordamos mais cedo, preparamos. 7h30, ele estava lá. Um café na mesa, eu disse assim, não, larga aí, eu quero falar contigo em particular. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz agora, né? O bispo de Cascavel. Já tentou um medo. Aí me deu, porque alguma coisa aconteceu. Era mais uma reitoria, certeza. Era uma presidência. Vê lá o que está acontecendo. Fomos lá, tinha um pequeno oratório dentro de casa, fomos lá, rezamos um pouquinho. Aí ele tirou do bolso do paletó um envelope, entregou e disse, leia. Eu abro aquele envelope, tiro uma única folha, uma única frase. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, te nomeia bispo de Toledo. Nada mais. Eu olhei para o bispo e disse, mas eu, bispo de Toledo? Não é possível. E ele só me respondeu assim, se Deus te chama, Deus te dá as condições. Pronto. Terminou a conversa ali. E aí ele disse, você tem tempo até às 4h da tarde para mandar a tua resposta por escrito a este convite do Papa ao representante dele em Brasília, que é o núncio apostólico. Saímos dali, eu falei, vamos tomar café? Eu disse, não posso tomar café, eu tenho outro compromisso. Nem tomou café e foi embora. Ele saiu dali e veio para a catedral trazer a mesma notícia para o Irineu Scherer, que era pároco da catedral na época, nomeando ele bispo de Garanhuns, no Pernambuco. Primeira vez na história que 2 padres da mesma diocese sejam nomeados bispos ao mesmo tempo. É o que aconteceu em Toledo, em 98. E como que foi esse momento? Foi mais susto? Foi uma emoção? Foi uma mistura dos dois?
Foi uma mistura de tudo, né? De medo, de insegurança, como vai ser? Eu, bispo de Toledo, eu entrei no seminário em Toledo, sou padre em Toledo, conheço todos os padres, foram meus colegas de seminário. Trabalhei 11 anos no seminário, conheço todos os seminaristas que foram ordenados naquela época. Você passa de colega, você passa de companheiro para ser pai, né? Porque o bispo tem que ser pai dos padres. Então, você pode imaginar essa conversão? Como é que pode acontecer de uma hora para outra? Né? É algo incrível porque você muda a função completamente. Completamente. Você passa de amigo para ser pai. O pai pode ser amigo, né? Mas você é pai. Você tem que tomar as rédeas na mão. Você que tem que conduzir as coisas, né? Então foi o primeiro ano, eu fiquei aqui 6 anos de bispo em Toledo. O primeiro ano foi bem complicado. Bem complicado. Porque tinha padres muito mais velhos que eu, com mais experiência que eu, né? Até com títulos que eu não tinha, porque eu só fiz filosofia e teologia, eu não tinha título nenhum de mestre, de doutor, nada disso. Né? Eu tinha padres que eram mestres, que eram doutores, né? Em filosofia, teologia e tal. Então, essa relação não foi nada fácil. Foi bem difícil. E talvez essas tantas posições de liderança, o senhor atribui a quê? A ser uma pessoa que consegue dialogar com todo mundo, essa capacidade de comunicação, porque, igual o senhor acabou de falar, teriam pessoas que tiveram ali no acadêmico mais títulos, né? Exatamente. Então, o que eu sempre primei pela simplicidade e pela aproximação. Mesmo diante de padres com mestres e doutores com títulos, eu tratava todo mundo da mesma forma, né? Não é porque esse aqui tem um título, então vamos colocá-lo em tal paróquia que é melhor, ou tal função. Não, nada disso. Aquilo era discutido sempre no conselho, porque o bispo não decide nada sozinho, né? Eu sempre procurei trabalhar nesta forma, de decidir as coisas ao redor da mesa, no diálogo, né? As transferências, as nomeações de padre, as decisões por onde vamos caminhar, era o conselho de pastoral, o conselho de presbítero, conselho de economia, né? O que nós vamos fazer, por onde vamos caminhar, sempre dialogando, sempre valorizando os conselhos. Eu acho que esse é o grande segredo hoje do administrador moderno, né? É contar com equipes, um trabalho de equipe, o diálogo, ser empreendedor, mas não ser cabeçudo. É uma faculdade de administração na vida real, né, praticamente. É verdade. E como que foi esse momento transitório ali de padre para bispo? Já vira a chavinha, aceitei, já virou a chavinha? Teve algum contato com lideranças hierárquicas aqui do Brasil, com o Papa? Tem alguma formação? Ou já virou bispo, já virou essa chavinha, vamos trabalhar? Exato, não teve curso, não teve preparação, não teve nada não. Depois de bispo, aí nos chamaram, aqueles que foram ordenados bispos naquele ano, que era sempre uma média de 20, 22 novos bispos que eram nomeados na Igreja do Brasil, para um curso de 1 semana em Brasília. Mas depois da nomeação, quando você já está com a batata quente na mão, é que eles te chamam para dar uma formação, né? Para te dar, para caminhar por aí, por aqui, como é que é isso, como é que é aquilo. Mas você já está na batalha, você está na luta, né? Então não dá para ficar perguntando o que eu vou fazer, né? As coisas estão ali, você tem que decidir, tem que caminhar e bola para frente, né? Então, nesse sentido, não existe um curso de preparação para ser bispo. Os bispos são escolhidos de forma secreta. Eu nunca fiquei sabendo que estava investigando a minha vida. Eles investigaram tudo. A minha vida pessoal, a minha vida particular, a vida da minha família, não é? Tudo. Para chegar à nomeação para ser bispo, é tudo um caminho de investigação primeiro, que fazem isso sem eu saber. Nunca vieram para perguntar para mim se eu queria ser bispo, não é? E a coisa veio assim pronta. Fazem esse processo, a Anunciatura Apostólica em Brasília, que é o representante do Papa, organiza esse processo todo, manda para Roma. Roma tem uma equipe de cardeais que pega esses processos e vão examinar, ver se está tudo ok. Está tudo ok, vai para uma lista terna. Então, precisa bispo para a Diocese de Toledo.
Então levam 3 nomes desses que já foram escrutinados, já foi investigada a vida, já passou pelo Conselho de Cardeais, e aí vai para o Papa. 3 nomes, dizendo: Santo Padre, falta bispo para Toledo, aqui tem 3 nomes, qual deles o senhor escolhe? Os nomes com um breve resumo da vida de cada um, né, para o Papa saber quem é o cara, né? Enfim, então quem dá a dedada final é o Papa. É ele que escolhe dos 3. E os outros 2 que sobraram vai para uma outra lista, para um outro bispo. No caso, certamente, Dom Irineu entrou na lista de Garanhuns do Pernambuco. Né? Eu fiquei muito perto, o outro foi para muito longe. Mas é o que a igreja fez naquele momento. E como que foi esse primeiro contato com os padres daqui? O senhor falou que já era muito amigo deles, tinha uma proximidade muito grande, já desde a época do seminário, conhecia todo mundo. Como que foi o recebimento deles? Como que você viu nesse início? Como que eles receberam a notícia e te acolheram ali também como o bispo da diocese? Foi assim, a recepção foi boa, foi bonita, porque assim também foi surpresa para todo mundo, né? Ninguém imaginava que eu seria o bispo. Eu era já o administrador da diocese. Eu já estava conduzindo a diocese por 2 anos, né? Então, quando saiu a notícia, nós estávamos reunidos no seminário. Os padres todos estavam lá reunidos, e aí o padre Odilo Rockenbach, que era o mais velho do grupo, leu a carta de nomeação. Primeiro de Dom Irineu, depois a minha. Quando leram a minha nomeação, na hora o pessoal levou, ficaram quietos. De repente alguém começou a bater palma, aí todo mundo bateu palma. Aí levantaram, abraços e tal, aquela coisa toda, né? Mas assim, então, eu fui bem acolhido pelos padres, com alguns mais dificuldade, principalmente os mais antigos, os que teriam mais experiência que eu, né? A gente teve mais dificuldade de relacionamento e tal, né? Também confrontos e tudo mais, mas tudo coisa assim que você vai superando no caminho, né? Não eram inimigos. A experiência vai levando também. A experiência faz com que você vai superando aqueles momentos e trazendo. Eu acho que esse é um dos segredos também da administração hoje, é você colocar perto de você os mais difíceis, né? Trazer por perto e para que eles possam participar de todas as decisões, para perceber como que é difícil, como é complicado determinadas situações que você precisa resolver, que não é só o bispo que resolve, né? Então, sentir na própria mão, né, a dificuldade de decidir. Isso que é o mais importante. E essa questão até que lidar às vezes com personalidades tão diferentes ajuda até na hora de falar com o público leigo, com as pessoas que às vezes estão passando por um momento de dificuldade, a ter um entendimento de como falar aquilo que a pessoa precisa ouvir no momento, né? Isso é uma baita experiência, né? A gente de ouvir já imagina com certeza o quanto você aprende sobre como o ser humano funciona, na verdade, né? Sim, sem dúvida. E isso que Toledo, por exemplo, é uma diocese pequena, poucos padres, né? Ainda hoje, são 28 paróquias e 18 municípios. Não chega, a diocese toda tem ao redor de 300 mil habitantes. Então, um clero pequeno, um clero jovem, participativo, essa proximidade, tudo isso, tudo é dialogado, tudo é a participação, né? O bispo não decide nada sozinho. Essa dinâmica de trabalhar em comunhão, no diálogo, isso facilita enormemente. E esse é o grande segredo hoje para que as coisas possam funcionar a contento de todos, não é? É sempre o diálogo, sempre ao redor da mesa é que se decidem as coisas em conjunto, não é? É diferente quando me foi nomeado depois para Maringá. Eu vou pegar Maringá, uma cidade que tinha mais de 300 mil habitantes, a cidade. Aqui a diocese era 300, lá a cidade 300. Com 40 e tantas paróquias, né? Mais do que o dobro do que eu tinha aqui, né? Então é uma outra realidade, completamente diferente, um outro tipo de clero, outro tipo de padre, um outro tipo de povo, né? Então aí, de novo, é um verdadeiro malabarismo que você tem que fazer para ir se adaptando a uma nova realidade.
E como é que foi esse trabalho lá em Maringá? Imagino que esse início tenha sido muito, muito dificultoso, muito trabalhoso, mas eu até acompanhei uma das celebrações dos seus 70 anos, se não me engano, recentemente. Veio muitos padres, muitas pessoas de Maringá, demonstrando um grande afeto, um grande carinho pelo senhor. Então, eu imagino que também o legado tenha sido muito grande lá. Na verdade, é isso que eu penso, que o que fica hoje no coração das pessoas, o que fica como herança ou marca, não é uma obra que você fez. Ninguém vai lembrar de que nós construímos um centro de formação ou reconstruímos um centro de formação, um auditório para 400 pessoas, que reformamos, que construímos, que erguemos 2 torres de apartamento para ter recursos para a igreja. Ninguém vai lembrar disso. Mas vai lembrar daquele contato pessoal que você teve, daquela visita, daquele encontro, daquela celebração que você fez lá na igreja de Crisma, onde você dialogou com a gurizada, você conversou com eles, você não fez um discurso em cima deles, né? Você mostrou um caminho. Né? Isso fica, isto marca. Né? É esse reconhecimento de um relacionamento criado. Né? Então, eu vou dar 2 exemplos, um antigo e um outro mais novo, aqui de Toledo ainda, não? Para falar depois de Maringá. Né? Mas eu estava em Maringá, trabalhando, e de repente uma senhora que morava na paróquia São Pedro, São Paulo, ela me telefonou. Disse assim, olha, eu consegui o teu número de telefone lá na Cúria, eu estou ligando para o senhor, já faz tempo que eu quero fazer isso. Mas o senhor lembra aquela vez lá na paróquia, o senhor foi lá em casa comer frango com polenta, o senhor e o padre Luiz? Eu, sim, dona Augusta, claro que eu lembro, estivemos lá sim, foi muito gostoso. Pois é, aquela sua visita lá em casa fez com que meu marido, que não ia para a igreja, depois daquela visita ele começou a ir para a igreja. E ele já morreu. Eu tenho certeza que ele está junto de Deus, porque ele voltou para a igreja. Né? Eu não fiz discurso nenhum naquela janta, eu fui lá para comer polenta e frango. O que nós conversamos naquela janta, eu não sei. Né? A verdade é que depois de muitos anos, já estava em Maringá, essa senhora liga para agradecer, não é? Porque o marido está no céu. Porque nós convertemos ele numa mesa comendo polenta com frango. Que marcou no coração da pessoa. Pois é. Então, esse tipo de coisa é que fica, essa herança que fica, essa lembrança. Segunda-feira passada, eu recebi um bispo de Volta Redonda que veio pregar retiro para o clero aqui no nosso Instituto João Paulo II. O clero de Paranavaí veio fazer retiro aqui. E o bispo veio pregar o retiro. E eu acolhi ele no domingo e na segunda-feira viemos visitar a catedral, visitamos a cripta. Saindo da cripta, encontramos um senhor na rua. E ele perguntou, tem velório? Eu falei assim, não, nós viemos aqui visitar os defuntos e tal. Daí ele olhou para mim, eu estava de clésma, né, identificado. Né? O senhor é padre? Eu falei, olha, eu sou padre e sou também bispo, não? Qual é que é o seu nome? Eu falei, é Dom Anuar. Ele cruzou os braços assim, Dom Anuar? Não é possível. Pronto, aí me abraçou e tal, fez festa, né? E começou a contar histórias da minha época, que eu estava aqui ainda trabalhando na paróquia como padre, depois como bispo e tal. Um monte de histórias, né, de relacionamento que ficou no coração daquele homem. Né? Quando eu falei meu nome, ele se transformou, na verdade. Então, é esse tipo de reconhecimento, é esse tipo de coisa que vale a pena, sabe? Valeu a pena e vale a pena. Construir esse relacionamento com as pessoas, essa marca que fica no coração das pessoas, isso vale a pena. É algo incrível dessa questão da marca, porque eu morei um tempo em Maringá, mas quando o senhor deixou Maringá, eu já estava morando aqui em Toledo. Eu lembro claramente da matéria quando o pessoal anunciou a saída no jornal. E era nítido para mim, os repórteres, os apresentadores demonstrando um carinho pelo senhor muito, muito grande. Então é bacana quando a gente consegue agora falar com o senhor e perceber
o quanto isso é explicado, né? O quanto o pessoal tem, de fato, esse carinho ali, tinha esse carinho, até hoje tem isso em Maringá, né? Então, porque a gente tem que estar aberto a tudo hoje, não pode fechar a porta para ninguém. Não importa, né? Nós tínhamos uma experiência bonita que em Maringá, que foi criada assim também por iniciativa de um advogado católico, uma organização chamada GDI, Grupo do Diálogo Interreligioso. É o diálogo com outras religiões não cristãs. E aí existia já uma iniciativa, depois morreu. Sei que revitalizamos esta organização e começamos a nos reunir, então, com os budistas, com os muçulmanos, porque em Maringá tem uma grande mesquita, um grande número de muçulmanos em Maringá. Reunimos várias igrejas orientais, os Bahais, por exemplo, que é uma outra igreja também oriental, uma religião, na verdade. Os espíritas, através do centro da AMEN, Associação Maringaense dos Espíritas. E aí, então, outras igrejas cristãs, a Igreja de Deus, que seria do Asilo Zarur, não é? Trazemos para o nosso grupo os evangélicos, junto com os católicos, então os cristãos, não cristãos, para a gente dialogar. Aí, de repente, o candomblé, de repente a Umbanda, então a Dona Maria, a mãe de santo do candomblé, juntamente com o espírita, com o muçulmano, com o budista, e por último os judeus, que criaram uma sinagoga em Maringá, inclusive me convidaram a participar dessa inauguração da sinagoga. Eu fui, aliás, foi extremamente valorizada a minha presença lá na inauguração, uma comunidade pequena de judeus. Um grupo onde nós nos encontrávamos de 2 em 2 meses, não para discutir religião, não para discutir política. A gente se reunia para se conhecer. Então, cada reunião era para conhecer uma das religiões, né? Então, a gente se reunia na mesquita, então lá era o muçulmano, o sheik, ou um dos membros, num diálogo, nos ia explicando e nós fazendo pergunta para conhecer o que é o islamismo, o que se fundamenta, como é que funciona. Depois entrar dentro da mesquita, mostrar como é que... tirar o calçado para poder entrar lá dentro, porque aquele espaço é sagrado. Enfim, então, esse diálogo interreligioso foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi em Maringá. Uma das experiências mais bonitas foi deste grupo de diálogo, de aproximação, e que ainda hoje o grupo existe no WhatsApp, que todos os dias tem colocando lá mensagem, dá um bom dia, e notícia, um que viajou, o outro que ficou doente, o outro que não sei o que, e tal, da própria igreja. Eu me lembro que o sheik, que estava no começo, depois ele foi transferido, era a primeira experiência dele de língua portuguesa no Brasil e em Maringá. Recém-casado, não é? Nos encontramos numa noite para jantar na casa do coordenador, que é um advogado católico. Veio ele e a esposa para jantarmos juntos numa casa de um católico, né? E aí ele trouxe para mim o Alcorão. Eu fui para a janta, eu não levei nada para dar para ele, porque eu também não sabia, né? Foi no outro momento eu acabei doando para ele também a Sagrada Escritura. Pois bem, naquela refeição, apresentando a esposa, ele diz: minha esposa está grávida, vai nascer a primeira filha. Para nós vai ser um presente estar aqui no Brasil, ela vai nascer no Brasil, ela vai ser brasileira e tal, aquele diálogo todo ali, mesmo num português difícil para eles falarem, não é? Tá bem, a mulher estava grávida. Passado, sei lá, 1 mês, 2, ele me telefona para dizer para mim que a filha tinha nascido, né? Eu não tinha obrigação nenhuma de me avisar, né? Nos conhecemos numa refeição. Foi o nosso último encontro, o primeiro e último ali naquela refeição, né? Mas ele teve, sei lá, a delicadeza e tal de me ligar para dizer que a filha tinha nascido, né? Então, você cria um relacionamento, a proximidade com pessoas completamente diferentes, né? Cultura diferente. Ele veio da África, não sabia nada de português, religião completamente diferente, não tinha nada a ver conosco.
De repente, nasce uma amizade. Né? E quando ele foi transferido, mesma coisa. Né? Ele diz assim, eu quero encontrar com você antes de ir embora. Né? Tá bom, aí marcamos para ele vir lá na Cúria, onde eu estava, e ele veio lá, ele, a esposa, para se despedir. Então, esse tipo de relacionamento com o diferente, nós temos muito medo de se aproximar do diferente, daquele que pensa diferente, que acredita diferente, tem uma maneira diferente de rezar. A gente se afasta, a gente tem medo. Pelo contrário, o padre, o bispo, seja quem for, tem que se aproximar de todos, aqueles que se aproximam de você. E quantos ensinamentos que o senhor conseguiu Com tirar disso? certeza. Né? O senhor acha que esse contato interreligioso também foi importante para aprender e para o contato com a comunidade, com as pessoas, com os padres, com o clero, né, de forma geral? Sim, com certeza, porque além das nossas reuniões que fazíamos, nós também, todo dia 12 de setembro, é o Dia Internacional da Paz. Aí nós fazíamos uma noite de oração pela paz num auditório da Igreja Católica, em Maringá. E ali convidávamos os padres, e cada igreja convidava a sua liderança, o seu povo, né? Que vínhamos para fazer uma noite de oração, onde cada líder dessas igrejas, dessas religiões, tinha 3, 4, máximo 5 minutos para fazer uma mensagem de paz. Intercalando com o coral que cantava, uma vez era coral católico, outra coral luterano, ou era um grupo diferente, tal. Cada noite também tinha uma palestra diferente. Então vinha lá um sheik, vinha um rabino de São Paulo, vinha alguém do Centro Espírita, um padre católico. Cada ano tínhamos sempre um tema por um dos líderes das religiões. Então, este momento era aberto para todos, né? Para os padres, freiras, liderança. Então, um auditório lá de 400 pessoas ficava lotado nesta noite de oração pela paz. Entrando numa dúvida que talvez seja mais leiga, o senhor era bispo aqui em Toledo, de uma diocese, vai para Maringá, uma diocese maior, uma arquidiocese. Existe alguma diferenciação entre o bispo e o arcebispo? Ou é mais o cuidado com a diocese e a arquidiocese? Na verdade, o arcebispo é título. Nós somos ordenados bispos, ordenação episcopal. Depois, arcebispo, cardeal, são títulos e que você recebe para administrar uma região. No caso, o arcebispo de Maringá, ele tem uma região, né, que compreende 4 dioceses, né? Maringá, Paranavaí, Umuarama e Campo Mourão. Formamos uma província eclesiástica e o arcebispo é arcebispo metropolitano. Esse é o título. Para reunir esses bispos, para conversar sobre pastoral, organização, troca ideias, não tem poder nenhum sobre as outras dioceses. Cada diocese tem seu bispo. O arcebispo é apenas um elo para criar o diálogo e a comunhão com esses 4 bispos. No Paraná são 4 arquidioceses, 4 províncias, né? Tá, de Maringá, Londrina, Curitiba e Cascavel. Em cada dessas regiões são 4 arcebispos, e cada arcebispo tem 4 dioceses, né? Então, como eu disse, ele não tem poder sobre as dioceses. Ele só atua se o bispo da diocese tal começar a falar bobagem, né? Ou sair fora da doutrina da igreja. Então, o arcebispo é responsável de fazer um relatório, um dossiê e mandar para a Nunciatura Apostólica em Brasília, onde está o representante do Papa, para informar o representante do Papa que está acontecendo isso. A única coisa que o arcebispo tem obrigação de fazer é quando um colega sair fora da norma, né? Fora do ritmo, verdade? Mas, no mais, é um bispo igual aos outros. É só um título que ele recebe. Em todo esse período de bispo em Toledo, em Maringá, o senhor também teve contato com os papas, Papa João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco? Teve algum contato com eles? Algum contato mais próximo? E se teve, como que foram esses contatos? Pois eu já almocei com um santo.
Tem muitos santos, né, que a gente não sabe. Eu era, como eu falava antes, né, em 91, recém-nomeado para trabalhar na Colômbia, eu fui chamado para participar do Sínodo em Roma, que é uma das reuniões onde sai um documento para uma determinada necessidade da igreja. Naquela época foi um documento para a formação dos futuros padres. Vos darei pastores, chamar o documento de João Paulo II. Ficamos 30 dias no mês de outubro em Roma, participando deste sínodo. Cada dia do sínodo, o Papa convidava um grupo de bispos que falassem a mesma língua para almoçar e jantar com ele, João Paulo II. Nós do Brasil, que éramos 4 do Brasil, mais 2 da África, nós fomos convidados para almoçar com João Paulo II no dia 13 de outubro de 1991. Então foi meu primeiro contato direto com o Papa João Paulo II, foi numa mesa almoçando. Né? E como que foi esse contato? Deu para conversar um pouco? Sim, tinha que conversar em português. Todos nós falávamos português, ele falava português também, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu coloquei batina, porque eu nunca usei batina, né? Mas aquele dia, para ir almoçar com o Papa, tinha que estar de batina. Durante o sínodo, a gente estava com esse tipo de roupa, que era a roupa clerical, é a roupa que nós usamos sempre nos momentos mais oficiais. É claro que o oficial do bispo é a batina, mas na época eu era padre, né, em 91, e foi onde, na mesa, as autoridades não sentam do lado do Papa. Então tinham 2 cardeais e o arcebispo, que era do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, que já está no céu, sentam na frente do Papa, para facilitar o diálogo, e não do lado. Senão tinha que estar se virando para conversar, né? E assim, eu como padre, né, eu sentei na ponta da mesa, e acompanhando o diálogo, o Papa fazia pergunta para todo mundo e tal. De repente, ele sabia que eu trabalhava no seminário, aí ele me pergunta como é que era o uso da televisão no seminário, naquela década de 90, 91, né? Daí eu disse, olha, Santo Padre, lá no nosso seminário, o seminarista assiste o Jornal Nacional e futebol. São as 2 coisas que os seminaristas podem ver na televisão. Fora disso, ninguém vê televisão. Nem se falava em celular, essas coisas, absolutamente, né? E era assim tudo muito, muito controlado, né? Essa questão da televisão, do uso da televisão. E o Papa preocupado naquela época com o uso da televisão no seminário. Hoje tem televisão no celular, tem televisão, não tem mais, a televisão fica até esquecida, né? Ninguém vê mais televisão, né? Ou seja, então foi um momento assim muito interessante, muito simples, a comida é muito simples também, né? Não vem comida na mesa, eles vão passando, tinha um senhor que servia, passava com os pratos, né? Você servia e levava o prato embora, não tinha repeteco, né? Era uma comida muito simples, né? Lá pelas tantas, o Papa serviu um pouco de vinho para ele, né? E serviu o vizinho, a hora que foi servido, derramou vinho na mesa. Isso acontece, né? Assim, uma coisa assim, muito familiar, muito próxima, muito livre, sem cerimônias. Porque o Papa João Paulo II era extremamente humilde, humano, próximo. Esse foi o meu primeiro encontro com João Paulo II, foi no Sínodo de 1991, em Roma. Depois tivemos outros encontros com ele também, outros momentos nas visitas. Nós, como bispo, cada 5 anos temos que prestar contas ao Papa do nosso serviço, chamado visita ad limina. Então, na visita ad limina você tem sempre um contato pessoal com o Papa. Com Bento XVI, não recebe mais os bispos individualmente, não recebia, né? Francisco também, a não ser que o bispo tenha um assunto muito especial para falar com ele em particular. As audiências são todas coletivas. Com o Papa Francisco, nós ficamos quase 3 horas reunidos com ele num bate-bola, de pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Fazia uma pergunta, ele aí foi diferente. Não tinha mais aquele encontro individual com o Papa.
E como que foi para o senhor sair de Maringá ali por um problema de saúde, ali, um problema, uma doença? Como que foi esse período ali de sair de Maringá por conta dessa doença e voltar aqui para Toledo como arcebispo emérito, né? Não é fácil, não é? Porque é uma decisão que você tem que tomar coragem, né? Porque você deixa uma diocese, né? Você deixa todo um trabalho, você corta com um ritmo de vida que a gente tinha, assim, era um ritmo doido, né? E de repente você começa uma vida sozinho, né? É como se fosse uma separação matrimonial, né? Você separou, né? E agora uma coisa para o lado e outra para o outro. Você tem que começar a se reorganizar. E, coincidentemente, foi bem na época da pandemia, né? Foi no ano anterior à pandemia, quando aconteceu. E que, para mim, foi difícil. Mas, para mim, foi o melhor. Naquele momento, foi o melhor. Porque não tinha como continuar. Tipo Bento XVI, né? Chegou um determinado momento e assim, não dou conta. Pode virar alguém melhor do que eu para conduzir a igreja. Da mesma foi forma, onde ele renunciou. Da mesma forma que o senhor sempre esteve aberto a fazer os desafios, a tudo que surgia, também foi uma decisão do senhor de entender que talvez naquele momento você não poderia estar na sua melhor forma para auxiliar, né? Exato, porque seja o limite físico, a saúde complicada e os desafios que aumentavam a cada dia mais, né? Então, você não tinha mais aquelas condições de dar resposta na altura da necessidade da igreja naquele momento. E para você ficar teimando, aí você continua se acabando e acabando também com a igreja. Na verdade. E como que está a saúde hoje? Conseguiu evoluir, melhorar bem? Como que está a saúde hoje do Dom Honório? Você sabe que o que provoca os problemas, o que provoca a saúde são os problemas. É você resolver problemas todos os dias. Hoje eu vivo ocupado, né? Eu estou ocupado o tempo todo, mas não estou preocupado. Hoje eu não tenho mais preocupação, não tenho problema para resolver. Eu reconquistei uma outra vida. Eu refiz a minha vida. Tanto é que o pessoal, até o próprio cardiologista, na última revisão, há 15 dias atrás, ele disse: você rejuvenesceu depois que você renunciou. Mas é verdade, doutor. Eu me sinto bem, graças a Deus, fazendo 2 vezes por ano os exames médicos, o controle, tomando medicamento diariamente. Tenho aí, por enquanto, estou com 6 medicamentos diários, que devem ser contínuos, né? Mas a vida normal, vida natural, trabalhando, acompanhando. Como eu dizia, meu serviço hoje, meu empenho maior é com a Fazenda da Esperança, acompanhando os jovens que estão em processo de recuperação, celebrando a missa, atendendo eles individualmente, toda quarta e toda sexta-feira na parte da manhã. Eu fico a manhã toda lá para escutá-los, né, nos seus dramas e nas suas histórias. É uma experiência fantástica. Aos domingos também eu celebro missa com eles todos os domingos pela manhã. Os eventos, encontro com as famílias e tudo mais, né? Ajudo na paróquia Santa Rita, ajudo um pouco na paróquia São Cristóvão, ali com o Padre Luiz, Padre Marcos. Estou à disposição de Dom João, né? Tenho ajudado também a fazer algumas crismas, na medida que ele me pede, estou aí à disposição. Também tenho um ótimo relacionamento com o Dom João. E tudo isso facilita a vida, né? Isso dá liberdade para você ajudar, para você sair, para você estar em contato, à disposição. Acabei virando rotariano, participo do Rotary, estou acompanhando o ProSaúde em Curitiba, que é essa organização nacional que cuida e administra os hospitais, com 60% de SUS, né? São sempre organizações filantrópicas. A Santa Casa de Misericórdia de Curitiba é o nosso hospital de referência hoje a nível nacional. Então acompanho também essa organização. Enfim, estou bem, estou feliz, realizado,
não estou chorando porque não perdi nada. Eu só ganhei. E só tenho que agradecer a Deus. O senhor fala com um carinho especial desse trabalho, mais especificamente na Fazenda da Esperança. Como que é, com mais detalhes, esse trabalho, esse contato com essas pessoas que estão passando por momentos delicados ali do vício em álcool, drogas, essa dependência química? Como que é todo esse contato, esse trabalho? Como que é trabalhar com essas pessoas? Na verdade, primeira coisa é acolhê-los, acolher bem, independentemente da história de cada um. Eles acolhidos, eles entram dentro de um grupo, de uma comunidade. Eles começam a fazer parte de uma comunidade. E a Fazenda da Esperança, esses jovens, eles têm 3 pilares que sustentam a vida deles e que ajudam a recuperação. Trabalho, convivência e espiritualidade. Então, eles trabalham todos os dias, de manhã e de tarde, trabalho dos mais variados, desde a fábrica de pão, bolacha, desde o trabalho da cozinha, a limpeza, a parte externa, o jardim, os porcos, né? Temos lá um chiqueiro com 600 porcos ligados à cooperativa, as vacas, tirar o leite, dentro do artesanato tem alguns aí, o trabalho de pedreiro, carpintaria, precisa consertar, precisa fazer isso, aquilo, porque no meio desses jovens são todos profissionais. É difícil você não encontrar um desses jovens que não tem uma profissão ou que não saiba fazer alguma coisa. São todos inteligentes. Todos. Temos até um advogado lá conosco. Tem um padre conosco, né, recuperando o alcoolismo. Né? Padre ucraniano, católico ucraniano, está lá conosco. Né? Então, dentro dessa plateia de 60, 70 jovens, você tem uma gama de pessoas, de histórias, e que na convivência, né, entre eles, porque eles moram em 4 casas separadas, não mora todo mundo junto. Então, nessa convivência, eles têm que cuidar da casa, eles têm que lavar a louça, eles têm que lavar a roupa, cada um cuida da sua própria roupa. A cozinha central faz a comida e eles levam a comida para comer nas casas. Aos domingos, algum evento, então fazem no refeitório comum. Né? A convivência, o trabalho e a espiritualidade. Eles têm missa todos os dias. Eu queria ver quem é que vai na missa todos os dias. Os católicos mais fervorosos, a maioria não vai. Não vai. Tem missa aos domingos e olha lá. Né? Exatamente. Na fazenda, esses jovens que não iam para a igreja, afastados de tudo e de todos. Faz o quê? Uns 20 dias atrás, eu crismei, batizei, dei a Eucaristia para 9 deles. Né? Tem gente que não tinha sido batizada, mas que participam todos os dias da Santa Missa, recebem a Eucaristia, vêm se confessar, aprendem o que é a confissão, o que é a Eucaristia, as verdades, né? Porque ali também tem evangélicos, né? Os evangélicos também participam da missa, né? Rezam conosco, rezam o terço todo dia, andam com o terço pendurado no pescoço, coisas que nunca usaram, né? Então, há uma mudança, né? A missa com eles não é aquela coisa assim, vamos lá ver o que está acontecendo. Não, são eles que fazem as leituras, as preces, o comentário, eles que tocam, eles que cantam e respondem à missa com ânimo, coragem, sabe? É gostoso celebrar a missa com eles, é gostoso, é uma participação. E você vê a cada dia essa mudança. E a espiritualidade. Então, a missa, a palavra de Deus, tem uma frase do Evangelho todos os dias e uma frase do mês. Toda quinta-feira ele se reúne para contar a experiência de vida, né? E toda a terça-feira a experiência sobre a palavra de Deus. Como é que eu estou vivendo a palavra? Consegui viver a palavra? Não consegui? Quais foram as minhas experiências que eu fiz da palavra de Deus? E a experiência de vida, contar sua própria vida, partilhar com os colegas a vida que ele viveu, a história que ele viveu, né? E esta partilha é colocar para fora, né? Para os próprios colegas, né?
a sua própria vida. Isso é um crescimento, é uma terapia fantástica, porque ninguém toma remédio, não tem psicólogo, psicóloga, ninguém, a não ser quando fica doente, né? Ficou doente, isso, daquilo, porque os primeiros 3 meses, nós chamamos que são os 3 meses de purificação, porque eles vêm todos contaminados com a droga, com aquela coisa toda, né? Todo problema de estômago, aquela coisa toda. Então, os 3 primeiros meses é os mais difíceis. E muitos não aguentam, acabam saindo e voltando para casa, né? Porque é um choque muito grande, né? Entre aquilo que viviam e aquilo que eles devem viver agora. Passando os 3 meses, aí então o caminho se torna mais fácil, não é verdade? Então é uma experiência maravilhosa e é uma alegria ver o crescimento destes jovens e que vários deles, depois de 12 meses, eles decidem: eu quero ser um voluntário da Fazenda da Esperança, eu quero ser um padrinho da Fazenda. Aí eles passam por um período de formação fora da Fazenda, numa outra fazenda, ou Rio Brilhante, no Mato Grosso, onde temos uma casa de formação para missionários. E aí, passando por essa escola, eles são enviados para outras fazendas do Brasil. Hoje, são 160 fazendas no Brasil e fora do Brasil. Aliás, este ano estamos completando 40 anos da criação da fazenda, a primeira fazenda em Guaratinguetá, e em Toledo, 26 anos que temos a Fazenda da Esperança. E para celebrar esses 40 anos, então eu vou fazer parte dessa comitiva, né? Vamos a Roma para uma audiência com o Papa Francisco no dia 29 de setembro, com o representante de todas essas fazendas, para o encontro com o Papa Francisco. No dia 29 de setembro está marcado este encontro em Roma. O senhor falou anteriormente sobre o dia a dia, os problemas. Sobre os problemas que tinha que se resolver durante o trabalho de bispo. Para quem não sabe, como que é o dia a dia de um bispo, como que é o dia de trabalho do bispo, o que o bispo faz no dia a dia? Olha, primeiro ele tem sempre um momento de oração. Começa o dia com a oração, ou é a Santa Missa, ou a oração dos Salmos. E cada bispo tem uma agenda, né? Uma agenda para cumprir. Seja no atendimento local na Cúria Diocesana, seja com reuniões com os mais variados conselhos que o bispo tem, como também tem compromissos para visitas em paróquias, a eventos, inaugurações, reunião, a sociedade civil convida, não é verdade? Então, é uma agenda que o bispo tem que cumprir todos os dias. Uma agenda interna, da organização interna da igreja, como uma agenda que também está fora daquela organização da própria igreja, não? Então, nesse sentido, é muito variada, né? A agenda de cada bispo é uma disputa de espaço para encontrar e poder dar atenção a todo mundo que quer, porque não é nada fácil. Para concluir esse bate-papo, a gente deixa o espaço aberto para o senhor dar um recado, uma palavra para a comunidade católica, para a comunidade cristã aqui de Toledo, aqui da região que nos acompanha. O senhor citou também durante essa nossa conversa o Concílio Vaticano II, que trouxe uma grande renovação para a Igreja Católica, que modificou, trouxe um paradigma diferente, um contato maior com a comunidade. Se o senhor enxerga que hoje ainda a Igreja tem algo a evoluir, algo a crescer, a se modificar, a trazer novidades, o que o senhor pensa nesse sentido também? Então, primeiro agradecer a vocês esse espaço, né, estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco desta vida que, se continuássemos conversando, nós íamos mais 1 hora, não é? Porque assunto tem. É assim, eu acho que o mundo está em plena ebulição, de mudanças de todo tipo, de todas as áreas, e a igreja está no mundo.
a igreja passa também por transformações profundas. E o Papa Francisco está promovendo uma verdadeira reforma da igreja, que vai concluir em outubro deste ano com o Sínodo dos Bispos, em Roma, onde vai sair então o documento final de orientação da igreja. Então nós estamos nesta ebulição de um mundo em transformação, de valores, de desvalores, de construção e desconstrução da vida humana, conflitos, linhas, pensamentos, formas de ver, de analisar. E nós estamos num borbulhar de coisas. E aqui todos nós nos encontramos aqui neste mundo borbulhando. E o que é mais importante? Permanecer firme na fé na qual nós fomos criados. Esse é o mais importante. O mais importante é seguir aquele que deu a vida por nós. É ser discípulo e discípula de Jesus. No meio de todas essas coisas, eu não posso perder o rumo. E o meu rumo é a salvação. E a salvação naquele que me deu a graça da salvação, que é nosso Senhor Jesus. Seguir, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não deixar-se contaminar com tantas outras ideologias e formas de viver que nos desviam deste caminho. Porque só tem um caminho. E como Jesus disse, a porta é estreita e são poucos os que entram por ela. Por isso peçamos a Deus esta graça de perseverar na fé até o fim. E quem perseverar será salvo. Que Deus abençoe vocês, abençoe Amém. Toledo Amém. News, que possa continuar comunicando as boas coisas para a sociedade toledana e para o mundo, porque a internet não tem limites. Que Deus vos abençoe. Amém. Nosso agradecimento por aceitar o nosso convite de vir conversar com o nosso público, conversar com quem nos assiste, com a comunidade de Toledo. Nosso agradecimento. Obrigado. A gente faz a entrevista aqui, a gente costuma ficar bastante conversando, mas chegou um momento aqui que eu estava mais assistindo, porque a gente aprendeu com o senhor, parece, a cada fala. Então a gente só tem a agradecer por essa experiência, sem dúvida. Amém. Amém. Obrigado a você. Então, galera, tá chegando ao fim mais esse episódio, o 6º episódio do Tô no Pod, o podcast do Toledo News. Ele vai estar disponível nas nossas redes sociais, né, Pedro? Isso mesmo, vai estar no nosso canal do YouTube, canal do Toledo News. Lá no Instagram, no @tonopod, também vai estar os principais destaques, aqueles nossos teaserzinhos marotos, sempre tem aquele conteúdo bacana pra gente acompanhar. E... no nosso site também, www.toledonews.com.br, nossa página no Facebook. Aproveitem para seguir, se inscrever no nosso canal no YouTube, para ativar o sininho das notificações, porque tem várias entrevistas aqui do cotidiano da cidade de Toledo. Tem o podcast, hoje com o Dom Anuar, a gente já teve a Edna Nunes lá da Embaixada, teve o Isaac, teve muita gente bacana ali que a gente já conversou, o Mauro Piscini. Então, lá tem todo o conteúdo para vocês. Nosso Instagram também, @tonopod, segue lá, porque lá vai ter todo o conteúdo, os cortes. E em breve a gente vai se ver para mais uma entrevista, para mais histórias de pessoas aqui da cidade de Toledo, de personalidades. Não é isso, Pedro? É isso aí, galera. Sempre a gente tá trazendo bastante conteúdo. Tudo que acontece em Toledo e região passa por aqui. Nos vemos em breve e até mais. Até mais, pessoal.